que a arrecadação federal bateu recorde em outubro. De acordo com dados da Receita Federal, esses números, somaram 261 bilhões 900 milhões de reais, o melhor resultado em 25 anos para a arrecadação federal no mês. Cris Noberto chega ao vivo com os detalhes dessa publicação por parte da Receita. Cris, deixa eu perguntar um negócio para você. IOF tem alguma coisa a ver com isso, minha querida? Seja muito bem-vinda e boa tarde. IOF Bets, Vitor, muito boa tarde para você, para todos que nos acompanham. É claro, que, afinal de contas, esse aumento de arrecadação não poderia deixar de fora, justamente as medidas em que o governo passou, para que pudesse aumentar a arrecadação, especialmente em um ano que está tentando colocar o déficit zero na conta, dos cofres públicos. E, nesse sentido, teve sim um aumento na arrecadação com o IOF, o decreto do IOF, que a gente lembra que passou por diversos momentos, com a derrubada pelo Congresso Nacional, depois retomada parcial pelo Supremo Tribunal Federal, mas de qualquer forma o governo conseguiu arrecadar mais sim. As bets também foram responsáveis por esse aumento de arrecadação e só em outubro, para a gente ter uma noção, foram mais de R$1 bilhão em arrecadação com as bets. Mas retomando, falando um pouquinho sobre o mês, como você já estava trazendo, o valor arrecadado em outubro foi 261,4 bilhões de reais, sendo o maior da série histórica para o mês de outubro, ou seja, em 31 anos, a série histórica da Receita Federal, que começou ali em 1995, então, portanto, para o mês de outubro é a maior arrecadação. Nesse sentido também, como a gente estava trazendo, foi obtido por conta do aumento do IOF. Além do aumento da IOF, teve também as bets, com mais de R$1 bilhão em outubro deste ano, e a alta da arrecadação também contou com o crescimento do imposto de renda sobre aplicações financeiras, decorrente das taxas de juros. A gente lembra que isso é uma questão muito importante, porque, afinal de contas, por exemplo, o Tesouro Nacional e outros títulos pagam a correção ali da Selic, então também tem o fisco para poder capturar uma parte desse imposto de renda e também o juros sobre capital próprio. De acordo com a Receita Federal, o imposto de renda sobre capital aumentou uma arrecadação de 11,57 bilhões de reais, com um acréscimo real de 28,01%. Esse desempenho decorre especialmente dos aumentos nominais de 42,10% na arrecadação de renda fixa, PJ e PF, de 41,36% na arrecadação de fundos de renda fixa em 32,93% e arrecadação de juros sobre capital próprio, segundo esse relatório que foi divulgado mais cedo. Também, no entanto, apesar desse movimento, os números também mostram uma desaceleração da arrecadação quando se compara os meses. De acordo com esses números, as taxas de crescimento foram bem menores do que registrados de julho até julho deste ano. Por exemplo, quando a gente fala arrecadação em maio, ela cresceu 7,66%. Agora, em outubro, foi um crescimento bem modesto, de 0,92%, quando comparado, por exemplo, ao ano passado. Nos 10 primeiros meses do ano, houve uma arrecadação bem grande também, de 2,37 trilhões de reais, sem a correção pela inflação, mas quando corrigido chega a 2,4 trilhões de reais. Um aumento real, ou seja, acima da inflação, de 3,2% em relação ao mesmo período do ano passado, quando a arrecadação somou deste ano. A gente está tendo um probleminha com a comunicação da Cris Noberto, que trazia para a gente esses dados referentes ao nível recorde de arrecadação do governo. Cris Noberto, temos você de volta? Temos você, Cris. Eu queria entender o seguinte, Cris. Na sexta-feira passada, você acompanhou, é evidente, essa redução do nível de despesas contingenciadas por parte do governo federal, da ordem de 12,1 bilhões de reais para cerca de 7,7 bilhões de reais. Eu queria entender exatamente se, mesmo com aquela perspectiva ainda de um déficit de mais de 34 bilhões de reais para esse ano, é evidente, obrigando o governo a fazer esses contingenciamentos. Queria entender, esse nível de arrecadação recorde agora deve modificar essas perspectivas?
Pois é, Vitor. Hoje, mais tarde, a partir das 18 horas, finalzinho ali da tarde, começo da noite, tem até uma coletiva de imprensa marcada no Ministério do Planejamento, justamente para que os técnicos possam explicar essa visão de como que está o andamento dessas contas públicas. Mas te trazendo um pouquinho desse panorama, né? Eu acompanhei por cima, porque a gente estava aqui em uma cobertura mais especial por conta da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas a gente não pode deixar de acompanhar justamente porque falamos de economia. Então, pelo que eu consegui acompanhar, teve sim um impacto, né, nessa arrecadação, tanto que, por exemplo, o contingenciamento, né, que não estava, não tinha bloqueio, perdão, não tinha nenhum tipo de bloqueio, teve que subir por conta, né, dessas despesas que foram afirmadas agora nesses últimos 2 meses, né? Enfim, teve esse desempenho da arrecadação, como eu estava trazendo, né, que diminuiu com relação a todos os outros meses do ano, né, esse desempenho que estava ali até maio, julho, mais ou menos, em crescente, apesar de ser recorde. Teve uma diminuição, a gente vê aí que em maio, por exemplo, foi de 7,6%, né, com relação ao mesmo período do ano passado, e em outubro foi de 0,92% esse crescimento. Então, isso acaba, de alguma forma, sim, impactando na meta fiscal, né? A gente lembra também que 44 bilhões de reais estão fora da meta, que é justamente com relação aos precatórios que foram pagos, né, fora da meta fiscal, mas, de todo modo, tem aí essa flutuação, né, que precisa ver quais são essas explicações do governo federal para poder entender essa linha, né, de despesas e receitas que está impactando, mesmo com esse nível de arrecadação das BETs, no nível de arrecadação do IOF, e a gente, de fato, vai questionar ali, né, aos secretários executivo da Fazenda, do Ministério do Planejamento, do próprio orçamento, para poder entender, né, o que é que, de fato, agora o governo entrega como meta fiscal. Te trago também, Vitor, uma última informação que eu cheguei até a apurar na semana passada, mas por conta de tudo isso foi um pouco difícil a gente conversar, que é o seguinte: o próprio ministro Fernando Haddad já tinha falado sobre a questão do empossamento poder ajudar na meta fiscal. Fui atrás para poder entender quando que esse empossamento poderia entrar. Esse empossamento ele só entra a partir do ano que vem, que é quando todo o ano fiscal de 2025 estará fechado, e aí eles conseguem, então, portanto, ter esses valores que não foram utilizados, né, tanto por estados, municípios e até mesmo pela União, e aí, de fato, acabar dando mais robustez para a meta fiscal. Ou seja, quando a gente conversa sobre isso, quando a gente fala sobre isso, a meta vai ser cumprida ali na banda inferior, mas o empossamento no ano que vem, quando a gente fizer todo esse overview, né, do ano fiscal, ele vai ajudar mais um pouco, ou seja, a meta vai ser cumprida este ano, ali no limiar, justamente por conta de todas as questões judiciais, legais, enfim, que o governo tem direito, mas no ano que vem essa meta vai ficar um pouquinho mais para dentro do centro, justamente pelo reforço do empossamento. Mas, como eu estava te dizendo, mais tarde a gente vai entender melhor o que foi que aconteceu aí nesse último bimestral. Volto contigo. Estarei com você aqui no fechamento de mercado hoje, Cris, para você trazer todas as atualizações, então, dessas explicações das autoridades acerca das perspectivas do nosso ambiente fiscal com tira do teto, tira, contingencia, bloqueia, não bloqueia. Vamos ver. Muito obrigado pelas informações. Cris Norberto falando ao vivo de Brasília.